Mateus capítulo 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Deus querido, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, da leitura e do estudo da Tua Palavra. Que realmente possamos encontrar nessas parábolas, neste exemplo, ó Deus, motivação para a nossa vida, para que nós possamos entender o qual é importante buscarmos o reino do Senhor, entender o valor, ó Deus, das coisas que o Senhor tem, do Teu reino, ó Pai, da Tua justiça, do Teu domínio sobre nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Venha o Teu reino é o nosso tema do ano, e nós temos falado a respeito de importantes passagens. Como nós já dissemos, é um tema muito abrangente na palavra de Deus. A pregação de Jesus era sobre essa vinda do reino. Ele que veio como rei e que iria voltar governando. Os apóstolos, os discípulos falavam sobre o reino de Deus. E nós encontramos essa prioridade nas nossas vidas, buscar o reino de Deus. Em uma das mensagens, nós falamos um pouquinho sobre uma parte interessante, que é a desconstrução do valor dos outros reinos. Certa vez um pastor disse que para pregar o evangelho, ele, antes de falar especificamente de Cristo, falar que a pessoa devia buscar Cristo, o reino de Cristo, antes ele gastava um longo tempo desconstruindo os valores que aquela pessoa tinha, mostrando que a vida que ele buscava, os tesouros que ele encontrava nesse mundo eram vazios. E aí, depois de apresentar e desconstruir esses valores, ele apresentava o reino de Deus. Nós vimos falando a respeito dos tesouros desse mundo. A traça corrói, os ladrões escavam e roubam. O tesouro do céu, ele é eterno. E entendendo assim, nós podemos entender o grande valor que tem o reino de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa preciosidade do reino de Deus, a importância do reino de Deus. O texto que nós lemos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Uma passagem até fácil de entender se nós pensarmos um pouquinho no contexto que essa história está inserida. Naquela época, algumas pessoas tinham alguns tesouros, algum dinheiro, alguma coisa, e por medo dos ladrões, talvez das guerras, eles escondiam, nem sempre na casa central da fazenda, da propriedade, mas escondiam em algum lugar. E o que acontecia é que nem sempre o dono da propriedade contava onde estavam aqueles tesouros, e ele morria, ou alguma pessoa herdava, ou era vendido, e o tesouro ficava esquecido, escondido mesmo, era difícil de achar. Provavelmente o que acontece aqui é uma pessoa que estava trabalhando naquele lugar, não era o dono da propriedade, ele acaba encontrando, por acaso. E o que ele fez? Não era desonesto o suficiente para roubar o tesouro, talvez com medo de ser pego, mas também não foi
tão bonzinho a ponto de contar para o dono da propriedade: não, olha, tem um tesouro ali, é seu, a propriedade é sua, o tesouro é seu. O que ele fez? Ele não fez nada ilegal. Ele vendeu tudo que ele tinha para juntar dinheiro para comprar aquela propriedade. Pois ele comprando aquela propriedade, ele seria dono de todo o terreno e do tesouro. Por isso ele, achando, encontrando, o escondeu. Ou seja, ele pôs de volta onde estava. E vendeu tudo o que ele possuía. A outra parábola, ela é semelhante, a aplicação é também bem semelhante, e ela fala sobre um homem que negociava pérolas. Pérola, naquela época também, tinha algumas pérolas muito preciosas, poucos poderiam comprar. Como ele era um negociante de pérolas, ele não se continha em apenas obter ou ter as pérolas que ele possuía, mas ele procurava uma pérola especial, essa chamada pérola de grande valor. E o que acontece? O dia que ele encontra, o seu desejo é por essa pérola, nada mais é importante. Então as outras pérolas, que também tinham seu valor, elas foram vendidas, tudo que ele podia vender para comprar a pérola de grande valor. E aí ele compra essa pérola de grande valor. Essa aplicação, irmãos, ela traz para nós uma comparação de que o reino dos céus, que é todas as duas parábolas começam dizendo isso, né? O reino dos céus é semelhante a isso. Essas duas comparações trazem para nós a aplicação de que o reino dos céus é semelhante a um quê? A um tesouro muito precioso. Tão precioso que aquele que o encontrou, que aquele que o buscou e o encontrou, ou que aquele que nem estava procurando, mas de repente se deu conta, viu aquele tamanho de tesouro, ele quer possuir, ele quer aquele tesouro, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ele se predispõe a entregar tudo, e até mesmo a vender tudo, que possa impedi-lo de obter aquele tesouro maior. Paulo diz em Filipenses 3, de 8 em diante: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele. Essa entrega, essa visão do valor do reino de Deus. Repare que a ideia aqui não é que nós temos que vender todas as nossas coisas, nossas propriedades e entregar para alguém. A ideia do vender está não na questão da venda em si, mas na questão de você não dar valor a qualquer outra coisa no lugar de algo que você considera mais importante. Colocar em primeiro lugar. Aí entra o versículo base nosso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas duas parábolas, que diz que o reino dos céus é semelhante a isso, a um tesouro oculto, é semelhante a um homem que negocia procura de pérolas. Todas essas duas parábolas mostram alguém dedicado, empenhado em doar-se, alguém que tem como alvo buscar o reino de Deus. E aí começa então, irmãos, o questionamento para nós. Vamos falar tanto sobre isso neste ano. Quanto o reino de Deus é importante para nós. O quanto é a nossa busca principal.
que mesmo nós não deixando de fazer as demais coisas, mesmo nós não deixamos de trabalhar, não deixamos de comprar, de casar, de viver, o reino de Deus continua sendo a nossa prioridade. Qual é o nosso tesouro? Será que nós já percebemos que, seja qualquer tesouro que nós venhamos a obter nesse mundo, nada é mais importante do que o reino de Deus, do que buscar a Deus, do que servir a Deus? Isso nós temos que ter o tempo todo, pois a questão da busca, irmãos, ela movimenta a nossa vida. Nós vivemos em busca de alguma coisa, e as nossas buscas não podem tomar nosso coração. Quero fazer algumas aplicações aqui. Tesouro, tendo-o achado. Depois, quando fala sobre a pérola, tendo achado uma pérola. Repare que, principalmente na questão do tesouro oculto no campo, há uma ênfase de que era quase impossível encontrá-lo. E quando diz que ele, tendo achado esse tesouro que estava oculto, é como se aquele homem tivesse ganhado na loteria, né? Como se aquele homem tivesse encontrado algo impossível de humanamente encontrar. Hoje cedo nós falamos sobre a questão do acaso, né? Sobre a questão de muitas coisas acontecerem, e nem todas as coisas têm uma lógica verdadeira. No exemplo que está no nosso boletim, aquele homem, o rei, certo rei, né, que colocou um anel e pediu para que as pessoas acertassem uma flecha naquele centro daquele anel. Muitos tentaram, e um que estava jogando a flecha para o outro lado acertou, porque o vento mudou. Tendo achado, nós só podemos encontrar o tesouro, o reino dos céus, se Deus nos mostrar. Quando a gente fala do acaso aí, né? O acaso não é simplesmente o descontrole, mas muitas vezes o controle que está acima do nosso controle, está acima do nosso pensamento. E a salvação é uma dessas coisas. Encontrar o reino de Deus é uma dessas coisas. Só encontra o reino de Deus aquele que é encontrado por Jesus, aquele que Jesus o mostra. A revelação é de Deus. Deus se revela a nós. Então esse é um ponto importante. Tendo achado, antes de nós encontrarmos Deus, Deus é que encontra. Deus é que encontra. Esse encontro com Deus é proporcionado pela vontade de Deus. Nenhum de nós pode perceber a grandeza do reino. Repare aquelas pessoas andando naquele terreno, esbarrando, pisando no tesouro, e ninguém enxergava. Quantas pessoas estão, né, andando por aí, por esse mundo, e não enxergam o reino, não enxergam o tesouro? Quantos vão à igreja, não enxergam o tesouro? Quantas vezes nós não estamos enxergando esse verdadeiro tesouro? Primeira questão, irmãos, é atentarmos por esse grande amor de Deus, de nos encontrar. A revelação é a forma que Deus se comunica com os seres humanos. Deus, como Deus fala, se revela aos nossos corações. Nós somos privilegiados por ter Deus revelado o seu amor para nós, para o nosso coração.
Somos privilegiados por ter essa consciência da presença de Deus e a presença do reino. 1 Coríntios 1:21 diz que essa sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O reino de Deus é loucura para o homem. Quantas pessoas que se você falar, não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, Deus é o meu maior tesouro, ele vai rir de você, ele vai falar, você é louco, você está perdendo seu tempo, está dando dinheiro lá para a igreja, você está perdendo seu tempo, você poderia estar fazendo coisas melhores. Mas nós que conhecemos o reino de Deus, nós conhecemos o valor do reino. E por que nós podemos conhecer? Porque Deus se revela a cada um de nós. Nós temos que ser agradecidos por esse privilégio, irmãos. Quantas pessoas que estão perdidas, que estão buscando reinos desse mundo, e nós podemos conhecer o reino de Deus. E ao mesmo tempo nós precisamos pedir para que Deus cada dia mais se revele a nós, que nós possamos cada dia mais encontrar valor no reino de Deus, porque se você só vai buscar aquilo que você achar que tem valor. E quantas vezes nós vamos nos afastando do reino de Deus, das coisas de Deus, porque o brilho desse mundo enche os nossos olhos, e o nosso tempo se torna cada vez mais para buscar essas coisas. Esse tesouro, o reino de Deus, ele é manifesto a nós. Deus nos dá o seu reino, Deus nos dá a salvação. Deus se revela a nós através da leitura da Bíblia, através das nossas orações. E se nós queremos conhecer mais sobre o reino de Deus, nós precisamos manter essa comunhão com o Senhor. Muitos se afastam desse reino. Ezequiel 34:12 diz o seguinte: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares, para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Ezequiel falando que muitos se afastam, mas o Deus que ama as suas ovelhas, ele vai até o encontro delas. Quantas vezes nós nos afastamos do reino de Deus? Mas Deus vai ao nosso encontro. Há uma passagem parecida em Lucas 15:4 que diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Da mesma forma que um homem que perde uma ovelha, ele vai até ela encontrá-la. Deus tem buscado cada um de nós. A pergunta inicial é então, irmãos, Deus já te encontrou? Deus me encontrou? Se Deus se mostrou, se revelou a nós, nós podemos dizer que somos como esse homem da parábola, que encontramos o grande tesouro. E aí nós temos que dar a sequência: tendo encontrado, escondeu. A ideia de protegê-lo, de guardar para si. Mais especificamente na parábola da pérola de grande valor: tendo achado, vende tudo o que possui e a compra. A sua reação ao encontrar o grande tesouro é já não mais estar preocupado em adquirir outros tesouros, mas em cuidar do seu tesouro. Essa passagem se encaixa em muitas situações. Quando um homem encontra uma noiva, um noivo ou uma noiva, tendo achou, ele vai sair procurando outra? Ele vai investir
naquela pérola de grande valor lá que ele encontrou. Ele vai casar com ela. E depois que casou, você vai cuidar dela. É o seu tesouro. Quando nós encontramos algo específico, nós vivemos uma sociedade tão consumista. E consumo é engraçado, né? É fácil olhar para o outro e falar: para que você gastou tanto dinheiro comprando isso? A nossa resposta é: porque eu quero, porque eu gosto. Tem muita explicação. Mas quando a pessoa encontra, ela se desfaz de outras coisas, ela vende outras coisas. Eu lembro quando eu estava no seminário, encontrei um teclado que eu queria comprar. Eu saí vendendo tudo que eu tinha, uma televisãozinha do quarto, não sei o que eu queria juntar um dinheiro para comprar o tal do teclado. Era o tesouro que eu queria, era aquele teclado. Não é assim que a gente faz? As outras coisas são importantes? São, mas não tão importantes. E eu posso me desfazer dessas coisas se elas estão atrapalhando para que eu venha conquistar algo que é mais importante para mim. Olha quanta aplicação dá para se fazer nessa questão. À medida em que eu encontro o reino de Deus, naturalmente eu vou abandonando tudo aquilo que me afasta do reino. Já não há mais interesse, porque o que eu achava que era importante para mim, que brilhava os meus olhos, já não é mais tão importante. E eu percebo que se eu buscar essas outras coisas, eu vou me afastar do meu objetivo, que é buscar o reino de Deus. Então eu vou abandonando outras coisas. E aqui não é triste não, é transbordante de alegria. Vende tudo e compra aquele campo. Transbordante de alegria. Se nós aplicarmos para qualquer coisa, né, que nós fazemos para Deus, a gente não faz: eu vou fazer forçadamente. Não, faz com alegria. Nós estamos aqui hoje à noite, né? Ninguém está com pressa, né? Vamos acabar para que a gente vá, porque eu quero ir embora para casa. Porque o tempo que nós separamos é para o Senhor, é para ficar aqui, para adorar a Deus. A gente tem que ficar triste quando acaba. Podia demorar mais um pouquinho, podia ficar mais, podíamos cantar mais. Tudo que nós fazemos para Deus não é peso, é algo que é feito com alegria. Aqueles que acham o reino percebem seu valor e poderão sacrificar qualquer coisa por ele. Deus nos busca, se revela a nós. Nós passamos a buscar o Senhor como nossa prioridade. E aí entra a questão de sacrificar qualquer coisa. Nossa prioridade é buscar o reino de Deus e buscar esse tesouro, dedicar a esse tesouro. Irmãos, viu como aquilo que eu disse no início é importante a gente perceber? A gente tem que viver nessa vida desconstruindo valores de coisas que nos afastam de Deus. E assim entenderemos o valor do reino de Deus. Às vezes a gente vê pessoas tão alegres por causa de posições, por causa de dinheiro, por causa de tantas coisas que esse mundo oferece, que você até fica pensando: será mesmo que essa pessoa entende que essas coisas são passageiras, são pequenas? Tudo isso perece? Mas nós também somos assim. É muito fácil se alegrar com certas coisas, com certas conquistas. E não é errado nos alegrarmos com elas. Mas sempre nós devemos entender que deve haver esse equilíbrio e sempre lembrar de atribuir maior valor ao reino de Deus. Nós falamos há algumas semanas, texto de Mateus 6, 31 a 33, não vos inquieteis dizendo com que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É essa passagem que está o versículo: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Nós percebemos então que muita ansiedade existe. Por quê? Porque nós
colocamos algumas coisas como prioridade. Nós estamos ansiosos porque certas coisas estão sendo prioridade na nossa vida, no lugar de Deus. Que a passagem diz que quando a gente tem, em primeiro lugar, busca o reino de Deus, nós, pelo contrário, nós podemos nos desfazer de muitas coisas para chegar mais próximo do reino de Deus. Não há importância. E não andamos assim ansiosos. Qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? Essa pergunta nós vamos fazer bastante vezes durante esse ano. Eu quero nessa noite falar sobre isso para que a gente possa retomar esse assunto e deixar bem claro na nossa mente. E a ideia é entender o que é prioridade. Quando nós temos uma prioridade, nós nos esforçamos para que aquilo possa ser realizado melhor, para que a gente possa buscar melhor. 1 Coríntios 9:25 diz que todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Se um atleta se domina, se um atleta se exercita, se um atleta faz dieta, é porque ele sabe que se ele não lutar, que se ele não se esforçar, ele não vai estar caminhando para melhores tempos, né? Melhor condicionamento físico. E o que Paulo está dizendo é que nós não temos uma coroa qualquer corruptível. A nossa coroa é eterna. Nós precisamos entender que então precisamos também, como um atleta, buscar esse domínio, caminhar em direção a essa coroa, através de Deus, através do poder de Deus, mas fazendo alguma coisa. E a questão, né, em tudo se domina. O domínio próprio é uma virtude muito grande, né? Como é difícil dominar a nossa língua, dominar os nossos pensamentos, né? Parece impossível dominar os pensamentos, mas esse domínio vem através do exercício de atleta, de uma busca constante por algo e do despojamento, do deixar outras coisas. Provérbios 17:11 diz que o rebelde busca senão o mal. Grande perigo, né? Buscar o mal, correr, se esforçar. E quantas são as más buscas da nossa vida? Há uma advertência em Isaías 31, versículo 1, que diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Deus esteja falando conosco, irmãos, nessa noite, que a gente tenha esse desejo de perceber. Pare um pouquinho, compare os tesouros que esse mundo pode te oferecer, o máximo que você possa ter nesse mundo, e compare com aquilo que Deus tem para nos dar, as bênçãos de Deus que Ele já tem nos dado, e a eternidade que Ele vai nos dar nos céus. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Cada dia que nós temos é um privilégio. Podemos dizer que é o dia do nosso nascimento. Por quê? Porque é mais um dia que nós temos, mais uma oportunidade que nós temos. E é interessante saber, irmãos, que nós não somos escravos. Em Cristo nós somos livres, somos vencedores. Nós podemos fazer
coisas diferentes, melhores, a cada dia. Cada dia. Mudar totalmente para melhor. E é isso que eu creio que Deus quer de nós. Que nós estejamos fazendo o melhor a cada dia. Nós não somos escravos, não precisamos cometer os mesmos erros da semana passada, do ano passado, mas podemos fazer melhor. E só vamos fazer isso se a gente tiver em mente isso. Desconstruir o valor das coisas que esse mundo tem para oferecer e construir esse valor pelo reino de Deus. Que Deus revele a cada um de nós o grande tesouro que é o reino dos céus, que é servir a Jesus, que é viver sobre o governo de Jesus, que é viver o reino dos céus, a paz, a justiça, a alegria do Espírito Santo. Que Deus também revele o quanto é mal este mundo, o quanto os caminhos desse mundo são distrações, são caminhos que levam à morte, à destruição. Mais do que caminhar para o Egito, buscar socorro nesses cavalos, nesses carros, nesses cavaleiros, possamos atentar para o Senhor e buscar o Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, irmãos. Quero orar com você nessa noite. Como nós precisamos pedir a Deus para que o seu reino venha sobre nós. Faça essa oração. Peça para que Deus, para que o seu reino venha sobre a sua vida. O governo de Deus. Imagine como é abençoado alguém que anda não sobre o Senhor, mas o Senhor desse mundo, mas sobre o Senhor, sobre o domínio do Senhor. Imagine os seus pés caminhando sobre o controle de Deus. É isso que Deus quer de nós. Pai querido, nós somos filhos do Senhor, e o Senhor Deus promete que não abandona nenhum de seus filhos, mesmo que sejamos essa ovelha que desgarrou, que se afastou. O Senhor nos conhece, o Senhor nos chama, e se for necessário, o Senhor nos carrega no colo, traz novamente para seu aprisco, para estarmos junto com o bom pastor. Ó Deus querido, não há nenhum tesouro que possa ser comparado com o reino dos céus, e nós pedimos que a cada dia o Senhor mostre para nós, Deus, que o maior valor, o melhor do que nós podemos ter e buscar é a tua presença, é conhecer os teus caminhos, é a sabedoria da tua palavra, mais do que qualquer tesouro material, ó Deus. O tesouro espiritual é importante, é mais importante para nós, ó Deus. Ó Deus querido, nos faça enxergar não com os olhos desse mundo, ó Deus, valorizando tantas coisinhas baratas, ó Deus, até caras financeiramente, mas baratas aos teus olhos, mas que o Senhor nos faça enxergar, ó Deus, a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo, enxergar o reino do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Deus, e que ao olhar para esse exemplo desses homens que deixaram tudo, que venderam tudo, que entregaram tudo para buscar aquele tesouro que eles encontraram, que se for necessário, ó Deus, nós estejamos deixando muitas coisas, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus aponta que tem nos afastado para conquistar o teu reino, Deus, que nós possamos deixar para trás e investir, ó Deus, o nosso coração, o nosso caminhar no reino dos céus. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.